Caríssimas senhoras e senhores, boa noite para todos. Com muita alegria, desejamos a todos as bênçãos desse dia. Hoje, dia 12 de novembro do ano de 2015. É com muita alegria que estamos de volta para realizarmos o nosso estudo, hoje, de número 14, em torno do livro Apocalipse. Para nós é um motivo de muita alegria. Nesse momento, nós endereçamos a todos os nossos amigos ouvintes, teleouvintes da Rede Amigo Espírita, aos nossos companheiros da Rádio Brasil Espírita de Maceió, o meu abraço fraterno para todos. Convido vocês para nos acompanhar na oração inicial, que dará, portanto, será a abertura para os nossos trabalhos da noite. Nós vamos convidar a todos que vamos nos desconectar do mundo de fora. Eu convido a cada um de vocês para um mergulho na intimidade do coração, do nosso espírito, para dizer: Senhor da vida, com muita alegria, Senhor, nos encontramos nesse instante, procurando a sintonia, o intercâmbio, a comunhão com os teus sacrossantos mensageiros, com aqueles, Senhor, que te representam com tanta bondade, com tanta dignidade. Senhor, que possamos abrir os nossos corações para podermos receber a semente da verdade, o envolvimento do teu amor. Que possamos nos alimentar, nos fortalecer, rejuvenescer as nossas expressões, o nosso entendimento. Que possamos, Senhor, ainda mais te pedir que envolva todos que sofrem, estando na terra ou no espaço. Que nesse momento as luzes da tua bondade possam envolver a todos os nossos irmãos em humanidade. E assim, Senhor de nossos corações, nós rogamos que o nosso Mestre Jesus, Senhor da nossa evolução espiritual, que Ele possa, nesse momento, nos inspirar, para que possamos, no estudo da noite, nos envolver no aprendizado e na compreensão quanto aos desígnios da caminhada que nos aguarda a ser percorrida. Se conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Graças a Deus, mais uma vez, estamos juntos. A você, ouvinte, que nos acompanha há tanto tempo, a vocês que estão chegando agora, o nosso trabalho nas noites de quinta-feira versa em torno do estudo da obra O Apocalipse de João, o último livro da Bíblia Sagrada, que representa para nós um instante de culminâncias no que remonta à nossa trajetória evolutiva. Obviamente, culminâncias dentro das reflexões que
o Antigo e o Novo Testamento nos oferecem como metas, como caminhos, como oportunidades de crescimento consciente na direção do amor maior. Hoje, o nosso tema, os tempos. Os tempos são chegados. Os tempos estão próximos. O tempo é agora. Esse tempo, extraordinariamente, se chama hoje. Nós vamos iniciar o nosso trabalho fazendo a leitura dos primeiros versículos que já motiva para nós reflexões em torno desse trabalho que vem sendo elaborado. Então nós vamos no primeiro versículo do Apocalipse, quando João deixou assim registrado: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. É importante, queridos amigos, que nós possamos, então, nesse momento, relembrar as reflexões que foram feitas há 15 dias atrás. E eu, face aos problemas técnicos que nós estamos tendo aqui, acabei me esquecendo de agradecer a presença do Marcelo Badaró, que esteve aqui na última semana, nos auxiliando, nos substituindo nesse trabalho. Então, Marcelo, valeu, obrigado, viu? Bom, mas então há 15 dias atrás a gente trabalhou esse versículo 3º. E como nós falamos anteriormente, nós não estamos com pressa. Obviamente que esses primeiros encontros, eles estão servindo mais para a gente fazer uma introdução, uma adaptação, criando uma ambiência de sintonia, tanto com as letras, os ensinamentos contidos no livro, como também a própria ambientação espiritual com a matéria a qual nós estamos enfeixando o aprendizado. E, com certeza, a presença dos benfeitores espirituais que vão nos auxiliando, portanto, na abertura desse nosso entendimento. Então, bem-aventurado aquele que lê. Nós trabalhamos essas reflexões. Bem-aventurado porque está diante da fonte. Bem-aventurado porque está atendendo o chamado do Senhor. E que ouvem as palavras desta profecia. Então é necessário compreender a importância de se ler e de se ouvir. A questão da leitura, a partir da nossa sensibilidade visual, nós vamos registrando o que a vida nos oferece. Mas precisamos de caminhar um pouco além, para não só ver, mas partir para um plano de elaboração mental através desta percepção auditiva, que poderíamos dizer que é a mais elevada face aos outros campos sensuários. Então, a audição está, vamos dizer assim, no nível mais sutil do que a visão, que por sua vez está num campo mais dinamizado do que o paladar, que por sua vez está também numa dinâmica do olfato e do tato. O primeiro sentido que o psiquismo desenvolve é o tato. É o tato.
Então, isso nós vamos encontrar em André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos. Então, ouvir é extremamente importante, porque estaremos dando um passo além do que a desenvoltura nossa no plano da horizontal, da reencarnação, nos oferece. Ontem, nós trabalhamos, coincidentemente, se eu posso assim dizer, lá na FIAC, com o capítulo 8º, melhor dizendo, o capítulo 7º do Evangelho de Marcos, com a passagem A Cura do Surdo e Gago de Decápolis. Nós até postamos hoje na rede. E é muito interessante porque Jesus vai atender ao surdo e ao gago. E dentro da própria desenvoltura do estudo, nós chegamos na conclusão que Jesus, quando atende, que ele toca, que ele impõe as mãos e que ele vai promover a cura do surdo gago, ele define, numa expressão soberana, a condição da definição dos painéis se abriram para o surdo gago. Então ele fala, abra-te. E quando abriu os seus ouvidos, é muito interessante porque a língua do gago se liberta, né? O freio da língua se desfaz. E ele passa o gago a falar perfeitamente. Então é muito interessante porque Jesus então começa a atuar no campo auditivo, para em seguida o gago pudesse ou viesse a se expressar de uma forma natural, porque antes o gago falava de uma maneira atrapalhada, com muitas dificuldades. Então eu estou trazendo esse texto inicialmente, porque ele nos ajuda no entendimento no que remonta à questão do ouvir. Então, bem-aventurados que têm ouvidos de ouvir. E aí a gente vai aprofundando o conteúdo para chegarmos na condição de refletir aqui sobre a importância de ouvir a voz da consciência. Esse é o nosso desafio. Ter cada vez mais claro, ter mais dinamizado esse nosso entendimento quanto à importância de ouvirmos a voz do Senhor, que se manifesta também através das leis da vida. Isso é extremamente importante, porque Jesus enaltece essa condição de ouvir. Primeiro ler e depois ouvir. Primeiro ler, depois intuir. Primeiro ler, ampliar a conexão, qualificar esse fluxo, esse refluxo, esta comunhão com o Altíssimo. Isso é extremamente importante para nós. Bom, e então bem-aventurado aquele lê e os que ouvem as palavras. E quando os textos do Evangelho trazem expressões como bem-aventurado os que ouvem, por exemplo, a gente costuma caminhar para o campo, para uma dinâmica de personalismo. Bem-aventurado os que ouvem. Mas a gente poderia aprofundar mais um pouquinho. Bem-aventurado quando ouvimos. E nós temos vários departamentos na nossa intimidade que precisam aprender a ouvir. Então, existe dentro da nossa intimidade aquela desenvoltura para ouvir determinados assuntos, quanto outros nós ainda não estamos preparados. Então, aquele assunto, aquela matéria que a gente já consegue ouvir, ela será a partir do momento que ela é introduzida, introjetada dentro de nós mesmos, pela própria conexão entre o assimilar e o realizar, nós vamos como que angariando recursos para ouvir também aquelas outras notícias que a gente ainda não dá conta.
a definir, portanto, que o aprendizado ele vai se dando de uma maneira escalonada. Somos hoje, falando em nível pessoal, somos hoje melhores do que ontem, mas ainda distantes, ainda muito inferiores ao que nós seremos no amanhã. Então, bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia. E desta profecia também nós poderíamos falar que não é uma profecia fechada. Nós temos trabalhado aqui, quando falamos em profecia, em revelação, que historicamente nós temos em doutrina espírita 3 grandes revelações. Assim a gente aprende com Kardec. A justiça com Moisés, o amor com o Evangelho, Jesus, e o Consolador prometido, que é, vamos dizer assim, a desenvoltura de toda a verdade até então apresentada para todos nós. Agora, é importante também a gente verificar que, tirando esse símbolo, à medida em que nós vamos caminhando, nós vamos constantemente sendo convidados para prestar atenção nas revelações, que vão se graduando, ou que vão sendo, vamos dizer assim, vão sendo detalhadas, vão sendo nos oferecidas como gotículas, para que a gente possa ir, portanto, assimilando as suas expressões de uma maneira possível. Então não existe um impacto revelador no que remonta às questões didáticas do plano maior. Então não existe no processo da evolução constrangimento que possa trazer dificuldade para a assimilação. Não. A assimilação vai se dando de acordo com as expressões da misericórdia divina. Todos nós somos tratados de uma maneira igual. O Senhor não tem medida. O Senhor não faz acepção de pessoas. Ele dispõe. E nós é que, à medida em que vamos nos estimulando, que vamos nos sintonizando com a disponibilização do Senhor, é que vamos como que aprendendo a ouvir mesmo. Tá? Isso é extremamente importante para nós. Bom, e aí a gente precisa de caminhar um pouquinho mais, porque mais à frente vai dizer que ouvem as palavras dessa profecia. Então essa profecia, ela simboliza para nós esse instante extraordinário da nossa vida, que nós estamos podendo estudar o Apocalipse, estudar a revelação de João Evangelista, que, como ficou claro aqui pelas próprias palavras do apóstolo, ele foi escolhido por Jesus para receber a revelação, né, como um servo que que testificou, né, que vivenciou tudo com o Senhor, para que posteriormente pudesse ter autoridade em nos contar. E ele vem nos contando, o Senhor, né, a partir dos contos de João. Ele precisava da mente que iria materializar o conteúdo. Então, todas as vezes que a gente abrir os textos sagrados, nós seremos visitados nós receberemos um convite para participarmos de um banquete. Por isso é que quando Jesus traz as parábolas, falando que o reino dos céus, do Senhor, o reino de Deus, é como as bodas, ele vai definir para nós que é uma festa espiritual quando nós recebemos a revelação, compreendemos a revelação e vamos nos envolver com a revelação pela vivência. Muitas vezes ainda nós tripudiamos, a gente posterga, hesita quando um fato nos revela uma verdade, mas deveríamos compreender que mesmo que ela se apresente como notas de dificuldade, de sofrimento, o conteúdo tem um objetivo de nos levar para uma instância melhor, para um procedimento que
por certo, quando compreendido, se tornará uma festa. Né? As bodas é um casamento. É o casamento do filho com o pai. Não é? Daquele que é amado com aquele que é o amante. Deus, eu poderia simbolizar, o Cristo é o amante. Né? E nós somos amados. Nós chegaremos na condição de nos tornarmos amantes também. Deus é a expressão máxima do amor. Né? Do amor. E o amor, à medida em que nós vamos progredindo, passa a se tornar verdadeiramente alimento. Alimento libertador. Alimento que dá segurança. Alimento que poetiza a nossa marcha evolutiva. Então, é muito interessante que as coisas que na profecia estão escritas, deveremos guardar. Então, qual que é o desafio nosso daqui para frente? Falar, ouvir, ou, vamos dizer assim, guardar na nossa intimidade. E quando eu falo falar, não no sentido de expressar o que está guardado, mas falar a definir um pensamento discursivo. Você tem o conteúdo, aí a gente fala sobre o conteúdo, a gente debate o conteúdo, mas a gente ainda não internalizou o conteúdo. Nós espíritas temos esse grande desafio, principalmente porque no nosso meio se coteja a ideia de que devemos sermos intelectuais, religiosos, sermos acadêmicos. E porque a doutrina espírita, hoje, eu poderia até dizer que é uma das expressões que mais incentivam o aculturamento do espírito, diante dessa riqueza de informações. E a gente fica inebriado, a gente fica empolgado com tanta coisa, com tantas revelações. E deveríamos termos mais cuidado em principalmente caminhar pela senda que vai favorecer a dinâmica do nosso sentimento. Precisamos de refletir mais, com mais cautela e prudência, sobre o que vem a ser fora da caridade, não há salvação. Reflitamos. Caridade, que é o amor na sua dinâmica. E, meus amigos, desculpem, porque a gente acaba utilizando sempre do tempo do estudo para falar um pouco dos estudos anteriores, porque não tem como a gente fazer colocar uma parede entre um e o outro, porque está tudo dentro de tudo, né? Isso é um princípio que Hermes Trismegisto nos trouxe. Está tudo dentro de tudo. Então vamos lá. Porque o tempo está próximo. Bom, o tempo está próximo. Esse assunto, o tempo está próximo, é um dos assuntos mais instigantes. É um dos assuntos que podem se tornar, inclusive, mais polêmicos. Porque quando a gente fala do tempo, a nossa visão de tempo, ela é uma visão extremamente transitória. Porque o nosso tempo, ele tem como ponto de referência a nossa terra, a nossa ambiência de vivência. O nosso tempo é diferente do tempo dos espíritos. Por exemplo, eu tenho lido alguns textos, algumas comunicações mediúnicas da década de 20, através de médiuns na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, e fazendo algumas comparações para a gente entender um pouco das comunicações que vieram no Brasil a partir da década de 40, né? Principalmente com o advento da revelação nessas bases que dinamizaram bastante a doutrina espírita, tendo Chico Xavier a figura central, importantíssima nesse processo. E sempre vocês que nos acompanham sabem que quando eu falo do Chico, eu sempre coloco o Chico como aquele instrumento bendito que representa um agrupamento. Não é? Porque junto com o Chico, no Brasil, reencarnaram muitos médiuns que deram belos contributos. Não é? O Chico se destacou
porque ele foi preparado para ser um astro, no seu sentido, um astro, no seu sentido, uma estrela, a refletir o pensamento do alto com muita magnitude, com muita pureza. Porque Chico Xavier foi médium em muitas encarnações. Então isso favoreceu para que, agora no século XX, o despertamento da sua consciência, a pureza do espelho da mente dele pudesse refletir com tanta desenvoltura o pensamento do mais alto. Então, inclusive isso, essa reflexão, ela favorece, inclusive, para que a gente tenha um certo cuidado na mitificação ou numa precipitação no que remonta a uma análise do processo mediúnico. O médium, para dar conta, para que ele tenha um desenvolvimento razoável, com certeza o médium já teve experiências com a própria mediunidade em outros momentos da sua evolução. Não existe médium que nasce pronto. O médium pode, desde criança, apresentar faculdades mediúnicas muito expressivas, mas estará ali bem configurado que ele trouxe essa missão, né, esse desafio na sua existência, porque inclusive já vivenciou isso. Bom, mas isso não vem ao caso nesse momento. Nós gostaríamos de falar sobre esse processo temporal, porque ele fala muito, ele tem tudo a ver com o processo da evolução espiritual, o tempo e o espaço. Nós não podemos fugir. Como eu estava falando, o tempo na Terra, ele nos ajuda didaticamente a entender o mecanismo do progresso, o mecanismo da desenvoltura nossa num espaço definido. Então, a nossa reencarnação, ela é caracterizada pela nossa dinâmica dentro de um tempo, num espaço que é delimitado para que a gente possa operacionalizar. Isso me obriga a trazer aqui, quando a gente fala de espaço, a gente fala da questão da desenvoltura, que a gente possa refletir também que a nossa mente, ela trabalha dentro de uma dinâmica espacial, ou seja, e temporal. Por quê? A nossa mente, que é um espelho, eu vou trazer Emmanuel, não estava nem no script, como eu costumo dizer. O Emmanuel diz assim sobre a mente, que a mente é o espelho da vida em toda parte. Eu vou pular aqui porque a gente gosta de trabalhar um aspecto muito interessante. Está aqui. Estudando-a de nossa posição espiritual, confinados, que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, nós estamos confinados dentro de uma faixa. Animalidade e angelitude. Somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo da nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Então nós temos uma faixa. Nós temos uma faixa de evolução. E que o nosso conhecimento permite que operemos nesses pontos que já foram despertos. Então é muito interessante porque é o que eu falei anteriormente sobre a consciência desperta e a consciência ainda não desperta. No que já despertou nós vamos trabalhar e precisamos de investir. Porque no que está desperto, operacionalizando neste campo, nessa faixa, nós vamos encontrando
recursos para operar nas outras faixas que ainda não estão despertas. E nós, para esse procedimento, precisamos, então, do espaço e do tempo. Então, o tempo nosso na Terra é medido de acordo com a nossa consciência desperta nessa faixa, nessa habitação. E qual que é o referencial de tempo nosso? Ele é medido face à nossa adequação nossa quanto planeta dentro de um sistema. Eu vou voltar onde que eu parei, tá? Sobre as comunicações. Então, o que que acontece? Nós temos a Terra que se movimenta, gira em torno dela mesma e que ela participa de um processo de translação no qual ela, quanto os outros planetas, estão numa dinâmica em se movimentarem em torno do astro principal, o astro-rei, o Sol. Então, dentro do movimento sobre o próprio eixo, nós vamos, inclusive, pela própria referência que nós temos do Sol e da Lua, nós vamos percebendo a dinâmica desse tempo que vai, inclusive, redundar na própria classificação, na própria mensuração do nosso calendário terreno, dos dias, das semanas, dos meses, dos anos, e por aí vai. Então, quando a gente fala de tempo, o nosso tempo tem como pontos de referência nessa nossa habitação. Eu comecei a falar que eu tenho lido mensagens da década de 20, no início do século, e tenho percebido uma similitude extraordinária. Espíritos se comunicando, falando a mesma coisa através de médiuns em diversos pontos. O que define o controle universal do ensino dos espíritos, que é uma matéria que nós espíritas deveríamos estudar mais. Porque se a gente estudasse mais esse controle universal dos espíritos, nós não seríamos precipitados em tomar como verdade o que um ou dois falam. Inclusive porque com esse comportamento a gente esquece que tanto médiuns quanto espíritos podem cometer equívocos. Eles podem errar. Não vamos entrar no mérito das intenções, mas errar por desconhecimento, porque estão numa faixa de consciência desperta que a inteligência vai autorizar que eles operem. Não é verdade? E todos nós, dentro dessa faixa de evolução, nós não ultrapassamos de improviso os recursos da própria mente. Então, não ultrapassamos de improviso, muito além do círculo de trabalho em que estagia. Então, quer dizer, nós não podemos improvisar e ultrapassar os limites, não é, desse círculo de trabalho. Então, eu estou voltando aqui à questão espacial. Nós estamos nós estamos inseridos num processo, nós estamos inseridos numa circunstância que não poderia ser diferente. Porque se fosse diferente, nós seríamos talvez constrangidos a pular. E ninguém pula, ninguém dá saltos, ninguém abandona a faixa evolucional para ir para outra. Não dá. Aí eu gostaria até já que eu estou com o texto aberto, eu vou trabalhar nessa ótica aqui, porque ela vai nos ajudar. Porque o Emmanuel continua dizendo, ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Então, dentro do círculo que você opera, da faixa evolutiva que você estagia, nós estamos vivendo um processo de um movimento de permuta. Então, no calendário, no tempo, no espaço, na posição que nós estamos evoluindo, nós estamos permutando incessantemente com aqueles que estão no mesmo processo evolucional. Bom, parece que eu estou deixando alguns assuntos congelados, mas a ideia é tentar trabalhar em vários pontos ao mesmo tempo mesmo, não se preocupe. Por quê? Nas comunicações que a gente tem acompanhado, nesses estudos, a gente verifica que
Um dos pontos, que no mundo espiritual, a vida é a extensão da nossa vida. Mas só que a dimensão, o nível vibracional em que os espíritos passam a viver é diferente. E a análise também do tempo se faz diferente. Então eu encontrei uma comunicação muito interessante, várias comunicações que os espíritos falam que no mundo espiritual o dia é permanente, não tem noite, o dia é permanente, só que eles não veem o sol como a gente vê, por isso que as temperaturas não são, em determinados momentos do dia, extremamente escaldantes. Olha que interessante. Então, se a luz ela é permanente, então, obviamente, que a noção do tempo se faz completamente diferente. Né? Agora, o espírito, ele continua na mesma dinâmica. Ele continua no processo de aprendizado, de assimilação, de desassimilação. O espírito não tem necessidade do repouso físico, embora eles tenham momentos de, vamos dizer assim, de uma certa introspecção que funciona até como que vamos dizer assim, um pseudo-reestabelecimento, não é? Eles não cansam fisicamente, mas há um instante que há uma necessidade de uma acomodação, de um repouso. Isso em determinadas faixas. Porque também é necessário a gente dizer que no mundo espiritual existem várias faixas. Alguns espíritos chegam a dizer que tem 7 faixas, ou 7 camadas, ou 7 moradas espirituais. É óbvio que não são só 7, mas dentro da dinâmica do planeta Terra. E a gente tem confrontado os textos e verificado uma similitude perfeita entre as narrativas. Eu peguei texto da Maria João de Deus, por exemplo, as primeiras mensagens que Chico recebeu, e fiz uma comparação com esses textos e observei que existe uma similitude muito interessante. As falas são muito próximas. Então, eu vejo até alguns espíritas refutando aquelas páginas do livro Cartas de uma Morta, dizendo que são antidoutrinárias, que não bate com alguns textos que estão na Revista Espírita. E novamente a gente verifica como que nós somos precipitados nas análises, porque está fazendo algum tipo de comparação e a gente tem que entender o porquê que os espíritos estão falando, por que trazem alguns textos dentro de contextos que são extremamente diferentes daqueles contextos que a gente quer ajustar às comunicações. Obviamente, é necessário ressaltar que existem muitas coisas que não têm realmente a mínima fundamentação. Mas a gente não pode descartar tudo. A gente tem que prestar atenção para verificar o que tem de coerente e o que tem de incoerente. Tá certo? Então, a noção de tempo para nós, ela é bem específica da nossa condição planetária, terráquea, ou terrícola, como queiram. Por isso, nós temos que refletir no Apocalipse que existe 2 tempos. 2 tempos. O tempo humano, o tempo dos homens e o tempo de Deus. O tempo dos homens e o tempo de Deus. Quando a gente fala isso, também a gente quer dizer o seguinte, que como homens, a gente fica muito afeito ao nosso relógio terreno, às 24 horas do dia, dentro dessa dinâmica que o relógio nos apresenta, que até pela condição circular, nos remonta muito à questão dos ciclos. Então, a nossa evolução ela é regida em nível temporal por ciclos evolutivos. Então, se nós temos o relógio dando uma volta a completar 24 horas, num ângulo de 180 graus, na primeira parte do dia, na segunda outra parte do dia nós temos o mesmo relógio percorrendo os mesmos 180 graus. A definir então que um dia de 24 horas nós temos, portanto, uma representação de 360
graus, que seriam 180 graus vezes 2. Olha que interessante. E esse processo acontece 7 vezes na semana. Né? 7 vezes na semana. Então, quando a gente vai falar de profecia, de revelação, nós temos que tomar o cuidado para que a gente, primeiro, a gente possa entender o que está escrito, o contexto. E, obviamente, que o contexto estará, vamos dizer, buscando as bases no que é conhecido por nós. Então, quando o Apocalipse ou os textos proféticos falam do tempo, a referência é o nosso tempo. Porém, como é a revelação, que é mediunidade divina, inspirativa, nós temos que procurar na interpretação dos textos sagrados priorizar principalmente as questões espirituais, sem misticismo. Por isso é que, graças a Deus, hoje nós temos a chave da revelação espírita. A chave da revelação espírita faz ou oferece para nós, de volta, os textos sagrados, nos colocando numa condição de abrir muitas portas para o nosso entendimento. Por que a chave da doutrina espírita favorece tanto? Porque a doutrina espírita é uma doutrina codificada a partir de uma fé raciocinada. A doutrina espírita nos oferece muitas fundamentações científicas. A gente aprende com os espíritos que a doutrina espírita, vamos dizer assim, é a alma de todas as ciências. Então nós vamos encontrar a doutrina espírita na matemática, na biologia, na geografia, na história. Nós vamos encontrar a doutrina espírita na psicologia, nós vamos encontrar a doutrina espírita na neurologia, em todas as ciências. Nós vamos encontrar a doutrina espírita nas doutrinas religiosas. Nós vamos encontrar a doutrina espírita no livro dos Vedas. Nós vamos encontrar a doutrina espírita em todas as fundamentações esotéricas. Porque, diga-se de passagem, a base da ciência espiritual oferecida para a humanidade veio lá atrás. Nós vamos encontrar uma fundamentação na doutrina de Hermes Trismegisto, que é evolução pura. E a gente lê Hermes e estuda a evolução, a gente fica espantado. A gente começa a perceber, por exemplo, Emmanuel, que teve várias vidas no Egito, e a gente está estudando o livro Ave Cristo, e quem está nos acompanhando aí nas terças-feiras vai se recordar que nessa última terça-feira, nós lemos um texto em que Emmanuel conversa com Tassiano, e ele fala que naquela experiência dele, como escravo, ele teve a oportunidade de ir no Egito, e estudou bastante. Olha para vocês verem que interessante, estudou bastante as ciências milenares. Bom, então vamos voltar. Então a doutrina espírita parte dos princípios conhecidos para os desconhecidos, do simples para o complexo. Então, é importante a gente verificar que quando a doutrina espírita, por exemplo, favorece que a gente possa estudar a vida no mundo espiritual, a doutrina espírita está nos dando, portanto, elementos para que a gente possa perceber o que está por trás. O que está por trás destas letras abençoadas. Desculpem, eu continuo parecendo que estou fazendo introdução, mas é porque tudo está dentro de tudo, eu vou repetir. Eu vi um vídeo essa semana, um vídeo muito interessante de um confrade, pelo sotaque dele, eu depreendi ele ser do sul do país. Eu não vou citar o nome por uma questão de ética, porque a gente tenta evitar personalizar o trabalho. De vez em quando cita um ou outro, mas nesse caso eu prefiro não citar. Até para não ter segurança, por não ter segurança mesmo. E ele trouxe algumas reflexões sobre essa questão do tempo. Essa questão do tempo.
E ele citou até algumas equações que são utilizadas nos estudos do Apocalipse. Só que, em determinado, inclusive para dizer que existem alguns assuntos que pululam no nosso meio que são completamente destituídos de lógica. E que a razão, o bom senso, não nos favorecem, vamos dizer assim, não favorece o nosso entendimento para dar crédito. Porque nós temos feito interpretações extremamente superficiais. Bom, enfim. Esse companheiro, então, em determinado momento, ele falou que no movimento espírita nós temos visto muitas pessoas falando sobre o Apocalipse. E é verdade. E em alguns casos, os estudos tomam alguns rumos estranhos. Mas na abordagem dele, que foi muito bem fundamentada, ele chegou num ponto que ele disse assim, olha, para mim, o Apocalipse não tem não me atendeu absolutamente em nada. O Apocalipse, para mim, é um livro descartável. Quase que ele disse isso. Porque todas as vezes que eu li o Apocalipse, eu tive dificuldade em compreender o Apocalipse. Mas aí ele fez uma consideração importante. Eu não estudei o Apocalipse. Aí ele completa dizendo, ler é uma coisa, estudar é outra. Então nós que estamos aqui, nós estamos estudando. O objetivo é esse. Ninguém aqui tem a palavra final. E, aliás, quando alguém tiver a palavra final, você toma cuidado. Então, é importante porque a gente passa a ter uma série de elementos para refletir com muita tranquilidade, por exemplo, sobre esse assunto do tempo. Né? Então, eu estou assim, minha língua está coçando para entrar na questão do tempo. Mas eu sou obrigado primeiro a falar, então, dessa diferenciação entre o tempo dos homens e o tempo do Senhor. E nada melhor do que trazer um estudioso do livro Apocalipse e das Escrituras, o nosso querido exegeta Emmanuel. E ontem, observem, por um acaso, na hora que eu fui dormir, eu sempre leio uma página para me preparar para a noite, e ontem estava na cabeceira do meu criado, o meu criado mudo, que não é mudo nada, o meu criado mudo, eu estendi a mão, achei o Caminho, Verdade e Vida. Porque eu troco, né? Tem dia que tem lá sempre um livro de mensagem, um livro da codificação, eu leio um trecho, etc. E ontem eu abri, por um acaso, o livro Caminho, Verdade e Vida. Caminho, Verdade e Vida. E sabe qual a lição que caiu? A primeira lição, depois do prefácio de Emmanuel. Esse livro que foi de 48, né? 1948. E a lição é intitulada O Tempo. Aí eu falei assim, tem que levar para os meus amigos, para as minhas amigas. Então eu vou fazer essa leitura e a gente faz algumas considerações. Vamos lá. O tempo. Aí Emmanuel buscou um trecho de Romanos, carta aos Romanos, de Paulo, capítulo 14, versículo 6. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. A maioria dos homens, afirma Emmanuel, não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Existem efetivamente os que abusam desta concessão divina. Julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus. Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção. Constituindo a criação universal patrimônio comum, é razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na terra, em favor do seu aperfeiçoamento espiritual. É lógico
que todo homem conte com o tempo. Mas, se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho, não obstante a oportunidade da indagação, importa considerar que muitos raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. A velha expressão popular matar o tempo reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. Nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. Em quase todos os setores de evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade, complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Bom, então, queridos amigos, nós temos aqui uma reflexão muito interessante. Eu vou começar pelo fim. Existe o tempo do homem e existe o tempo do Senhor. O tempo do Senhor, ele é o infinito. O tempo do Senhor é o eterno. O tempo do Senhor é o da misericórdia. O tempo do Senhor é o do amor. O tempo do Senhor é luz, luz cósmica. Observemos que interessante. O tempo do Senhor, portanto, é amor. O tempo que nos é concedido é o tempo que vai efetivamente nos auxiliar para que nós possamos nos engrandecer como espíritos. Para que nós estejamos acima do tempo, primeiro nós temos que administrar o tempo da Terra. Porque você só vai entrar em comunhão com a eternidade, com o tempo do Senhor, quando você for um bom administrador do tempo da Terra. Como que eu administro o tempo na Terra? Alguém pode arguir. Ah, mas eu tenho muita facilidade com os horários, eu sou disciplinado, enfim. Outro pode dizer assim, não fala no relógio comigo não, porque eu tenho muita dificuldade. E existem aqueles que são radicais com o tempo. Radicais com o tempo. Tudo tem que ser meticulosamente definido. A agenda não tem erro. O indivíduo se torna um verdadeiro guardião, não do templo, mas do tempo. Bom, ok. Beleza, tranquilo. Porque esses não estarão matando o tempo. Matando o tempo seria brincar com o relógio. Usar o relógio apenas para dizer que tem um Rolex no braço.
Não sei nem se existe mais aqui no Brasil, com o dólar dessa altura, né? Poucos devem ter. Né? Eu tenho coragem de usar, né? Só para a gente brincar um pouquinho. Mas então nós temos essa situação. E nós vamos percebendo, inclusive, que nesse momento evolutivo, esse estágio que nós estamos vivenciando na Terra, o tempo geralmente é curto para o tanto de tarefa que a gente tem que realizar. Não é verdade? Então nós estamos, por exemplo, tendo um grande desafio. Um grande desafio. Lidar com o tempo. Bom, aí eu sou obrigado a dizer o seguinte: o relógio não está mais acelerado. Porém, o relógio não para. E os desafios da evolução na atual conjuntura estão nos oferecendo tantos recursos, tantas informações, tantas possibilidades, que se não se determinar um foco, um ponto de referência, nós nos perdemos e vamos culpar o tempo. O tempo não tem sido amigo. E na realidade somos nós que não estamos sendo admiradores do tempo. Né? E não sei se deu lá, se a gente pegou. Agora o Emmanuel aqui nesse texto, só um pouquinho que a gente vai tomar uma aguinha de coco. O Emmanuel, aqui, com a sua característica de exegese espiritual, ele vem falar sobre a qualidade do tempo. Ele vem falar, olha para vocês verem, que coisa interessante. Ele vem dizer que o tempo precisa de ter luz. O tempo precisa de amor. O tempo precisa de caridade. Porque operacionalizando nestas frequências, nós estaremos como que aproveitando em nível de qualidade todas as possibilidades que o Senhor nos oferece. Nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano, na execução das leis divinas. Então, ou seja, precisamos de operacionalizar na paz. Precisamos nos harmonizar. Precisamos da iluminação. Paz. Como operar na paz? Realizando o que o Senhor vem nos dizer. Bem-aventurados os que ouvem, os que leem o que a profecia está trazendo. Então, sendo o Apocalipse a culminância da trajetória espiritual do ser, a partir da própria gênese do espírito, é muito importante que a gente entenda que operar, ouvindo a voz da consciência, vai redundar na paz almejada do espírito. Aí ele fala também de harmonia. 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 Harmonia é a sinfonia de Deus. A harmonia é uma das expressões mais extraordinárias das nossas concepções como filhos de Deus. Então, como nós poderíamos falar de harmonia na Terra? Harmonizar-se com os ditames da lei. Trabalharmos em busca da harmonia no próprio ritmo dos acontecimentos. Não é verdade? Poetizar, cantar, falar, recitar, exige harmonia, tanto na leitura, na internalização, quanto nas próprias expressões do artista. Harmonia. Harmonizar-se com o semelhante,
não no sentido de plenitude com Ele, mas procurar harmonizar com a cadência evolutiva do semelhante. Porque aí nós vamos estar falando do tempo. Tempo. Aí nós estamos falando aqui agora de um número que vai se apresentar bastante nos nossos estudos de evolução. O número 3. O número 3 é o número completo. É o número completo. Né? É o número completo. O número 3 é o número espiritual. Pai, Filho e o Espírito santificado. Não é Espírito Santo que vem de fora. É o Espírito santificado. Então, para que a gente trabalhe nessa linha, é necessário estabelecer a harmonia desse mergulho que caracteriza a chegada do Espírito na Terra e a sua operação harmonicamente nos ditames da vida terrena. Por isso é que eu estou fazendo o símbolo da cruz. Olha que interessante. A cruz que na realidade, num desenho, eu estou aqui desprovido de recurso aqui agora, de caneta e papel, mas a cruz que vai partir o ciclo, lembra que eu falei do relógio correndo nas 12 horas? O círculo, que é o símbolo perfeito da evolução, a reencarnação, a meta é dividir esse círculo em 4 partes. 4 partes. Então, se são 180 graus, nós vamos trabalhar com 45, 45, mais 45, mais 45 graus. Subida, descida do relógio. O ponteiro desce, o ponteiro sobe. Não sei se está dando lá. Então, devagarinho nós estamos falando. Com a harmonia, o nosso espírito irá cada vez mais administrar o tempo com sabedoria. O Emmanuel falou aqui, olha para vocês verem, eu vou repetir. Um dia de paz, de harmonia e de iluminação. Toda essa operação aqui vai estabelecer a iluminação do ser. Né? Eu estou vendo aqui no chat, hoje a gente está com um problema aqui no chat, mas a Marilac colocou o seguinte: o que assusta é que muitos irmãos, valorizando mais a reencarnação do que a transformação, acaba desvalorizando o tempo, deixando para a próxima a oportunidade de se aperfeiçoar em pontos primordiais da verdadeira vida. É isso mesmo. Então, eu não entendi, foi o valorizar a reencarnação em detrimento do tempo. Me perdoe, Marilac, mas ficou truncado ou eu não consegui ler. Obrigado pela sua participação. Mas nós precisamos fazer, no tempo dos homens, o tempo do Senhor. Olha que interessante. Então, o tempo do Senhor é diferente. O tempo do Senhor é o tempo do amor. E aí nós poderíamos aqui elencar várias passagens do Evangelho que para favorecer, para nos ajudar nesse entendimento. Então, por exemplo, quando Jesus, deixa eu buscar uma rápida aqui, quando Jesus conversava com os fariseus, se referindo à sua condição de enviado de Deus, eles, depois que ele apresenta o discurso, aí ele é questionado, ele é escarnecido, e é colocado um pensamento para ele sobre a questão da filiação. Então, ele vai falar, eles perguntam para ele sobre Abraão, etc. Aí Jesus diz assim para eles, que antes que Abraão existisse, olha para vocês verem, antes que Abraão nascesse, reencarnasse na Terra,
O texto literal é assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Abraão, Isaac, Jacó, o pai das nações. Tá. Abraão, espírito em evolução. Abraão, com a autoridade dele, é mais como um resultado de uma evolução espiritual. Ele fica acima da questão temporal e circunstancial de Abraão, a definir que a condição espiritual dele já é plena, já está muito acima das nossas análises, dos nossos parâmetros terrenos. Aí eu posso, cientificamente, com a doutrina espírita corroborando, afirmar: tudo bem, Carlos Alberto, isso é simples. Antes que o planeta Terra fosse constituído, Jesus já era espírito puro. Tá, tranquilo. Podemos subentender isso com muita clareza. Poderíamos até dizer que Abraão, quem sabe, fez até parte da equipe que ajudou na organização do planeta, para deixar o Abraão bem, na condição maior, mais evoluída, etc. Mas a nossa análise não pode ficar na periferia das letras. O que a gente vê até alguns espíritas gastando um tempo federal com discussões de se é isso, se é aquilo, isso está aqui, isso não está aqui, isso está contradizendo. E a gente perde a oportunidade de buscar o evangelho de dentro. A gente fica nas letras de fora, discutindo o sexo dos anjos, esquecidos que quase a totalidade dos textos sagrados são simbólicos. Existem passagens históricas que fundamentam a obra, em alguns pontos, até se tornaram materiais para ajudar os pesquisadores da história, mas nós precisamos de verificar que o símbolo, a Bíblia Sagrada, é um grande símbolo. E na realidade é como se ele fosse uma caixa mágica que ali contivesse todos os segredos que nós necessitamos descobrir para evoluirmos de uma maneira consciente. Então, o tempo nosso, não é? O tempo nosso, ele deve ser qualificado quando nós começarmos a operar com o tempo do Senhor. Quando a gente começar a entender que esses ciclos são extraordinários para o nosso aprendizado. Há tempo de semear, há tempo de colher, há tempo de chorar, ou melhor, há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Se vocês prestarem atenção no livro Eclesiastes, nesta passagem, vocês vão verificar que o primeiro movimento é negativo, é positivo. É isso mesmo, é positivo, e o segundo movimento é negativo. Então, há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Se esse texto de Eclesiastes estivesse no Novo Testamento, seria invertido o processo. Eu posso dizer isso com a maior tranquilidade, sem nenhum medo de errar. Porque no Antigo Testamento, nós estamos na lei. Nós estamos sob o guante da justiça. Nós estamos envolvidos por uma necessidade de organização íntima e planetária. Agora, no Novo Testamento, com Jesus, já é a sublimação, já é a vivência em outras bases. Então, eu quero, para explicar esse pensamento, por que o texto seria diferente? Porque no Antigo Testamento, a base é: não faça ao outro o que não gostaria que o outro te fizesse. No Novo Testamento, já é o plano operacional proativo. Faça ao outro o que gostaria que o outro te fizesse. Então, se no Eclesiastes está há tempo de sorrir e tempo de chorar, no Novo Testamento seria: há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Deu aí? Não sei se vocês pegaram a diferença. É inversão. Porque aqui nós estamos debaixo da lei. Nós somos aqui
servos da lei. Nós estamos constrangidos pela lei. Com Jesus, o papel do amor, o papel do Cristo, é proporcionar uma inversão dessa condição, de deixarmos de sermos servos para sermos filhos. Servo é o servo da lei, aquele que serve constrangidamente. Vocês estão lembrados que nós estudamos essa passagem há 3 semanas atrás? A diferença de servo, a diferença para o filho? Ou melhor, o servo, o herdeiro e o filho. Não é? O filho é herdeiro, o servo não é herdeiro. O servo está constrangido. O filho, ele precisa de aprender que ele vai receber herdade, que ele vai sair daquela condição de vamos dizer assim, de ser constrangido pela circunstância de ser filho, para se libertar desse processo e se tornar um filho que fique para sempre, que herda do pai o conteúdo, os princípios, e passa não mais a estar naquela condição anterior de constrangido pela lei, mas ele passa a viver a lei com toda a desenvoltura possível, com todos os seus esforços, com todo o seu amor. Não constrangido, mas sobre a orientação da lei. Sobre a orientação da lei. Então, eu escutei de um amigo dizendo assim: Carlos Alberto, o Antigo Testamento é muito cheio de contradição. Então, existem evangelhos, e alguns teólogos, alguns exegetas falam sobre isso, que, por exemplo, a diferença dos textos de Mateus para os outros é que Mateus parece que tem uma forçação de porta para dizer que Jesus estava vinculado à lei mosaica, e nos outros nem tanto. E aí o companheiro vem me dizer: mas existem tantas contradições que a gente não vê coerência nessa condição de Jesus falar que não veio destruir a lei, mas dar cumprimento. Aí ele quis me provar por A mais B que esse conceito é errado. Aí depois que ele falou, o argumento dele perdeu a consistência, ele não tinha muito o que dizer, porque eu falei para ele: amigo, você vai discutir sexo dos anjos, tem uma série de coisas que você está abordando aqui, que nem os historiadores, nenhum dos pesquisadores conseguiram fazer conexões entre os textos, porque não é para ser feito as conexões. Isso aqui é simbólico, isso é metafórico. Você querer estabelecer, ajuizar no que está escrito aqui, você vai entrar num labirinto que não tem fim. Então procuremos verificar, em nível espiritual, o que simboliza essa justiça organizacional. Esses ditames que esclarecem quanto à evolução do ser, que vai, à medida em que se desperta, até envolvido pela dor evolução, ele vai compreender a magnitude, a presença de Deus na sua vida, no tempo certo, na hora devida. Olha para vocês verem que interessante. Por isso não tem como quantificar a evolução. Não tem como definir: olha, daqui a tantos anos você vai estar livre de determinadas coisas. Não, porque envolve escolhas, envolve circunstância, envolve a intervenção ou não do plano espiritual nos acontecimentos da vida. Agora, fato é que a nossa evolução, a nossa vida, em nível individual quanto coletivo, ela passa por um planejamento. Isso para nós já não tem mais como contestar. Todos nós estamos dentro de um processo evolutivo e que envolve a questão do tempo. Porque existe o ciclo da semeadura, existe o ciclo da colheita. E nós gostaríamos de pedir licença para vocês para que a gente possa, na próxima semana, caminhar um pouco mais. E eu
vou tentar trabalhar na próxima semana do versículo 4 ao versículo 8. Porque senão se a gente for querer esmiuçar demais o livro Apocalipse, nós não vamos, por certo, sair talvez nem do primeiro capítulo nessa encarnação. Porque tem muita coisa para se discutir, para ser revelada para nós. Eu separei aqui uma breve abordagem do nosso querido Honório Abreu, e nós estávamos presentes nesses estudos que eram realizados no Grupo Emmanuel, a partir de agosto de 1999, e essa semana mesmo a gente recordava com os amigos sobre esse período que foi tão fértil, tão pródigo para todos nós. Mas eu gostaria de trazer um comentário de Honório sobre esse trecho. Ele disse assim, ele vai falar assim, só um instante, ele diz assim, está certo, porque o tempo está próximo. Essa colocação, o tempo está próximo, não é uma questão ameaçadora. Representa o seguinte: pelo que nós temos depreendido, tudo aquilo que nós levarmos a efeito, com base numa estrutura de fé consciente, no encaminhamento programado, alimentado, continuado, perseverante, o tempo é mais próximo do que o que é realizado no passo a passo dos impactos evolutivos. Observem bem o que o Honório disse. Ele usou uma expressão que dinamiza o que foi lido aqui do texto de Emmanuel. Eu vou repetir. Com base numa estrutura consciente, consciência desperta, o encaminhamento programado, lembra que eu falei do planejamento? O ideal alimentado, que vai sendo operacionalizado, continuadamente, perseverantemente. O tempo é mais próximo, a realização está muito mais próxima, a vitória é muito mais viável. A luz começa a ser percebida no fim do túnel. É muito diferente do desenvolvimento, da evolução, que nós vamos dando passo a passo a partir dos impactos evolutivos. O que o Honório quer falar sobre impactos evolutivos? Uma comoção, uma tragédia, um procedimento cirúrgico, uma desencarnação, um diagnóstico de uma doença grave, o desgringolar de uma série de coisas na Terra, são impactos evolutivos, que vêm de fora para dentro, que vai nos colocar naquela condição de servos do pecado. Quem comete pecado é servo do pecado. Agora nós precisamos estar livres da lei pelo amor do Cristo. Como que você vai se livrar da lei pelo amor do Cristo? Você vai ficar acima da lei. A lei que impacta a humanidade, você fica acima, não indiferente, que você vai estar com a humanidade. Mas na hora que o teto caiu, enquanto tem uns que estão mortos, outros só desencarnaram, porque já saíram daquilo, mas estão sofrendo o mundo espiritual, outros estão reclamando, etc, etc. Aquele que está num processo de uma consciência desperta em Cristo, ele vai se livrando daqueles sofrimentos, porque ele vê que aquilo tudo aconteceu porque foi profetizado, foi antevisto como uma possibilidade eminente,
face às escolhas de cada um que estavam ali naquele contexto. Jesus ensinou para nós, na própria experiência dele, pelo mecanismo da vida. Viveu 30 anos. Nós não temos muito conhecimento dessa vivência dele. Como significando esses 30 anos, todo o processo milenar de aprendizado. Aprendizado do ser. Os 30 anos de Jesus simboliza isso. Ao número 3. Ele estruturou todo o equipamento perceptivo do aprendizado. 30 anos laborando acontecimentos para o grande despertar das legítimas faculdades perceptivas da mente. E aos 30 anos, vamos tributar à justiça as leis que nos regem. Em cima desses 30 anos, ele acrescentou 10 anos, ou melhor, 10%, que representam o plano da evolução consciente. Então, em 30 anos, ele preparou o equipamento perceptivo para o aprendizado. 30 anos de preparação. E 10%, olha para vocês verem que interessante o que o Honório falou. O plano da evolução consciente. Foi nos 3 anos da operação dele. Conscientemente. Então, quem sabe, eu poderia dizer aqui agora, que nós estamos esse tempo todo aqui preparando. E chegou o momento agora de operarmos conscientemente, com responsabilidade. Nós temos sempre batido nessa tecla. É como se um aprendizado ao nível da educação. Aprendi e coloquei na prática. Nós gastamos pelo menos 1/10, ou no máximo 1/10 do que representa uma aprendizagem arrastada no tempo sob o impacto da lei. Isso, de algum modo, é bastante auspicioso. Evoluir num processo de fé consciente. E o próprio Apocalipse, mostrando acontecimentos que nós vamos ter pela frente, se Deus quiser, para poder tentar abrir umas faixas meio nebulosas. Nós notamos que a transição, ela é sempre trabalhada, em tese, em cima de um percentual de 10% do processo vivido, do período vivido. Sempre assim. Nós estamos aí, depois de 2 milênios de evangelho, praticamente vivendo um período de 10% desse tempo vivido, para um processo de transição de uma faixa para outra, no campo do rendimento da evolução. Ok? Esse era o Honório. Esse era o Honório Onofre de Abreu. Então eu gostaria de dizer para vocês sobre a importância desses 10%. 10%. Porque 90% é preparação. É preparação da equipagem perceptiva. Olha que bonito isso. Isso é extraordinário. 10% é a vivência consciente. Jesus curou 10 leprosos, um voltou. Deu aí? O que o Honório falou dos 10%? Nós temos 2 milênios de evangelho. Estamos vivendo um processo de 10% desses 2 milênios. 200 anos. 200 anos. Então agora eu já estou começando a falar de tempo. E quando começou esses 200 anos? Se a gente buscar o livro Boa Nova, nós vamos verificar Ismael falando, quando da reencarnação de Bezerra de Menezes, que os espíritos estavam preparando os próximos 100 anos para a chegada do Consolador prometido, que é a doutrina espírita, sob a tutela do Espírito de verdade, que é Jesus. Jesus, isso já é ponto liquidado. Vocês sabem que na Federação Espírita Brasileira existe um documento assinado pelo próprio punho Allan Kardec,
material de Canuto de Abreu, em que ele diz que o Espírito de verdade é Jesus, e tem uma turma aí discutindo isso até hoje. Mas não vamos falar só porque tem a assinatura do Kardec, que já seria o suficiente. Mas a própria codificação é clara nesse sentido. Mas vamos voltar. 10%. Aí Ismael diz, depois dos primeiros 100 anos, chegarão outros 100 anos. 100 anos. Que será a grande dinâmica de propagação da doutrina espírita. Olha que interessante. Em 1832, se eu não estiver errado com alguns anos, nasceu Bezerra de Menezes. Eram aqueles 100 anos. Allan Kardec sendo preparado na França, Espiritismo chegou em 1857, ok? 100 anos, de 1832, 100 anos vai dar 1931. 1931, o que aconteceu de uma forma extraordinária para o movimento espírita? Julho de 1931, Emmanuel se apresenta para Chico Xavier e chama-o para o trabalho com Jesus. Ali começou o mandato, Chico com 21 anos de idade. Então seria 100 com mais 100. Então nós estamos no ano de 2015, para ser preciso, hoje é dia 12 de novembro. Até o ano de 2032, nós estamos vivendo esse processo de preparação, de divulgação da doutrina espírita para um período que vai se iniciar. Um período que obviamente vai se iniciar, lembrando dos processos de intercessão entre os ciclos. Intercessão. Já se iniciou. Agora, esses 200 anos fazem parte de um planejamento extraordinário. Extraordinário. E nós vamos ainda falar muito sobre esse tempo. Porque para falar do tempo numa análise evolutiva, nós temos que pegar o mapa cronológico da história da humanidade e trabalhar com esses ciclos, com aquele compasso que vai regulando os ângulos, os ângulos de observação, e verificar que dentro desse planejamento nós temos equações que vão nos mostrando similitude dos acontecimentos, etapa de ascensão, etapas de queda, de cada processo na Terra, em nível individual e em nível coletivo. O nosso tempo está acabando, e eu gostaria de dizer que sobre o tempo, o Apocalipse vai nos dar muito material para a gente estudar. Eu gostaria de pedir a vocês licença, uma licença espiritual, porque eu recebi ontem de presente, eu vou fazer uma propaganda, um livro intitulado O Pão da Vida, psicografado pelo meu querido amigo de juventude, Wagner Gomes da Paixão. Nós morávamos no mesmo bairro, aqui em Belo Horizonte, o bairro São Paulo. São Paulo. Eu acho que tem algumas coisas que não são à toa, São coincidências, não. E o Wagner Paixão vem num trabalho mediúnico muito bonito, uma trajetória de muita seriedade. Wagner dedica a vida dele à doutrina espírita, desde jovem. E o Wagner tem crescido muito na mediunidade, adquirido cada vez mais maturidade, e é uma alma extremamente sensível e bondosa. Tem um coração de ouro. Eu até hoje chamo ele de um menino de ouro. E ele lançou esse livro recentemente, autores diversos. Nós temos aqui assinaturas de Meimei, Sheila, André Luiz, várias páginas de Emmanuel, Bezerra de Menezes, temos uma página do meu querido amigo Arnaldo Rocha, e esse livro tem o prefácio de Honório, e a última lição do livro também é assinada por Honório Onofre de Abreu. E como Honório é um dos nossos amigos que nos incentivou no estudo do Apocalipse, realizando com tanta competência quando ele esteve conosco, um grande professor de doutrina espírita,
presidente da União Espírita Mineira, trabalhamos muito tempo juntos, estudei com ele muitos anos, e eu me emociono quando estou me referindo ao meu querido amigo Honório, e ao receber o presente de Wagner ontem, uma das páginas que nós nos emocionamos, nos envolvemos bastante, foi a última lição desse livro. E eu peço a licença para vocês para encerrar os estudos da noite com a leitura da mesma, porque ela tem tudo a ver com o trabalho que a gente realiza com a doutrina espírita e com o Evangelho de Jesus. Página intitulada Evangelho e Vida Abundante. Meus amigos, o Senhor nos abençoe. Para a grande parcela da família humana, já de algum modo afinizada com a proposta cristã, o Evangelho de Jesus tem sido o roteiro de inspiração e encaminhamento a Deus. Contudo, lidam esses irmãos com a mensagem dentro de uma perspectiva nitidamente mística, como prática adorativa de natureza ainda exterior. Ao longo dos séculos, a Boa Nova tem sido idolatrada, mas não discernida, com fins de justa aplicação aos esforços do dia a dia. Em nossos círculos espíritas, o Evangelho segundo o Espiritismo descortinou panoramas novos e fecundos acerca de textos extraídos do Novo Testamento e, sem dúvida, muito proveito a comunidade espiritista vem tirando dos estudos desta admirável obra de Kardec. Mas urge avançar na pesca de luzes espirituais, naquele acervo de amor e sabedoria disponível nas parábolas e nos ensinos de Jesus, enfeixados na segunda parte da Bíblia. Emmanuel, nosso grande orientador, sempre presente e atuante, assinalou na sua obra ditada ao querido Chico Xavier o aprofundamento e a continuação do que os espíritos fizeram no terceiro livro já citado da codificação. De modo que o alto, sob a tutela de Ismael, aguarda de nosso esforço conjunto, desencarnados e encarnados, o trabalho de buscar a vida abundante nas lições do Cristo. Agora, com as facilidades que o Espiritismo oferece aos que possuem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Chega, para os desiludidos das religiões materializadas e dos movimentos saturados de política do mundo, um instante de procurar Jesus em seu Evangelho de amor e luz, com os instrumentos facilitadores que a doutrina espírita nos oferece. Trata-se de um esforço que supera toda e qualquer argumentação filosófica. O exercício de exegese em bases de entendimentos puramente humanos. Identificamos, meus irmãos, as incontáveis carências das almas aí no mundo. Pessoas que, vivendo dentro de ambientes religiosos, padecem da inanição espiritual. Criaturas que estão informadas dos temas doutrinários das religiões, completamente deprimidas e saturadas emocionalmente, por ausência de vida interior. A transição é o tempo das aferições e, se nos desafia com o sobrepeso vibracional da psicosfera terrestre, enseja também
por manifestação da misericórdia do Pai, a iniciação ou a transformação dos cansados e oprimidos pelo Evangelho, ensinado em nova luz. Individualmente ou em grupos afins, pela necessidade ou por identidade vibracional, o estudo meticuloso e interativo da mensagem evangélica, à luz do Espiritismo, nos revela é caminho de vida e vida abundante. Tenhamos bom ânimo, pois, na criação de nosso Pai, nada nos chega para a destruição do espírito, mas em favor de sua promoção a novos patamares de realização e felicidade interior. Confiemos em Jesus, operando sempre no bem. Honório Onofre de Abreu. Que Jesus nos abençoe. Nós agradecemos ao nosso querido Érato Marcelino, personagem do livro Ave Cristo, nosso querido Honório de Abreu, que ele possa, como mais um benfeitor nos céus, nos inspirar e nos ajudar nessa caminhada da revivescência do cristianismo nesse período de aferição. Muito obrigado a todos, que Maria Santíssima nos inspire e que todos possam ter, nesse restante de noite, momentos de reflexão, para que o amanhã se faça um dia abundante de vida e de autoiluminação. E assim, nós nos despedimos com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave, ave, ave Cristo. Valeu, um beijo no coração de todos.